para o lado leste, com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados e levou-me pela água que batia no tornozelo. Diga comigo, águas. Mais forte, queridos. Águas nos tornozelos. Versículo 4. Aleluia. Ele mediu mais 1000 côvados e levou-me pela água que chegava ao joelho. Diga comigo, águas ao joelho. Mediu mais 1000 e levou-me pela água que batia na cintura. Diga, águas na cintura. Continua, vamos lá, aleluia. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Diga comigo, águas profundas. Glória a Deus. Continua o versículo para nós terminar. Era um rio que não se podia atravessar andando. Por quê? Porque as águas eram profundas. Vamos lá para o versículo 9. Aleluia. Olha o que diz o versículo 9 do mesmo texto. Por onde o rio passar, haverá todo tipo de seres vivos e de peixes, porque essa água flui para o mar, transformando a água salgada em água doce, de modo que por onde o rio fluir, tudo viverá. Repita comigo bem forte, diga, por onde o rio fluir, tudo viverá. Versículo 12 agora, para encerrar. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. As suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água que vem do santuário chega a elas. Os seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. Diga glória a Deus por esta palavra. Coloque a mão no seu coração, diga Espírito Santo, eu abro agora o meu coração para receber a tua palavra. Diga, eu repreendo toda distração e tudo aquilo que vem para roubar a minha atenção da tua palavra. Aplauda ao Senhor pela sua palavra nesta noite. Quero ser aqui bem rápido e sucinto. Esta palavra o Senhor falou comigo de uns 15 dias para cá. Na segunda-feira passada eu dei uma pincelada nela lá na segunda de adoração, quando eu tive a oportunidade de dar uma abertura. E quando eu orava ao Senhor hoje, Ele confirmou no meu coração esta palavra de Ezequiel, capítulo 47. E eu quero falar aqui hoje sobre níveis no Espírito Santo. Olhe para alguém que está do seu lado, diga níveis no Espírito Santo. Hoje você vai identificar qual nível você está na presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Primeiro eu gostaria de relembrar a igreja quem foi o profeta Ezequiel. Ezequiel, na verdade, no seu plano original, ele não seria profeta, porque ele era filho de Buzi, e Buzi era um sacerdote de Jerusalém. Então Ezequiel estava programando a sua vida para se tornar um sacerdote, porque era comum e era a cultura da época que o filho seguisse a mesma profissão do pai. E quando nós falamos aí de sacerdote, de uma geração sacerdotal, era mais que certo que se o pai fosse sacerdote, o filho também se tornaria um sacerdote. E é para isso que Ezequiel estudou a sua vida toda. Ezequiel estudou desde quando começou a aprender a lei do Senhor, a palavra do Senhor. Ezequiel estava estudando para se tornar um sacerdote na casa de Deus. Ezequiel estava se formando para exercer o seu ofício sacerdotal. Mas de repente a história diz que Nabucodonosor sitia a cidade de Jerusalém e agora leva o povo em cativo para a Babilônia. E adivinha? Ezequiel vai no meio do povo também cativo para a Babilônia. Ezequiel agora vai para a Babilônia como escravo. Diga comigo, escravo. Quem estudou a vida toda para se tornar um sacerdote,
agora é levado à força, tirado da sua casa, tirado da sua cidade, tirado do seu convívio, para se tornar um escravo na Babilônia. Nesse momento, olhe para mim, os planos de Ezequiel estão sendo frustrados, mas eu quero te dizer algo, não foi o inimigo que frustrou os planos de Ezequiel, Deus estava no controle de tudo, era Deus frustrando os planos de Ezequiel, para revelar os planos dele para a vida de Ezequiel. Eu posso liberar isso aqui só para quem tem fé para receber, isso aqui é pesado, irmão, se não tem coragem, levanta a mão não, mas se você crê, eu quero profetizar que Deus vai frustrar os teus sonhos, para fazer você viver os sonhos dele na sua vida, para fazer você viver a vontade dele na sua vida. Ezequiel é levado como escravo, e agora o sonho de ser sacerdote desmoronou, desabou. E diz o texto, Ezequiel capítulo 1, que agora ele está lá na beira do rio Quebar, junto com aquele povo que foi trazido como escravo. E o povo está lá chorando, lamentando, sem saber o que aconteceu, por que eles estavam passando por esse cativeiro, por essa prova, por essa tribulação. O povo está lá desesperado, sem entender como pode, cadê o Deus de Israel, cadê o nosso Deus, por que ele permitiu esse cativeiro, aonde está o nosso Deus? E enquanto o povo está lá, afoito, sem saber o que estava acontecendo, a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio a Ezequiel, filho de Buzi. Aleluia. E quando a palavra do Senhor vem para Ezequiel, é para levantar Ezequiel não como sacerdote, porque naquele tempo e naquele lugar Deus não precisa de sacerdote. Para aquela situação, Deus está precisando levantar um profeta. E quando ele olha do céu, quem que ele vê? Ezequiel, com o coração quebrantado, Ezequiel disponível para viver a chamada de Deus na sua vida. Então o Senhor se revela a Ezequiel e diz para ele: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Você está preocupado porque os teus planos estão dando errado. Você está aí angustiado porque tudo que você planejou não tem dado certo. Você está aí sem entender o porquê de tanta provação, o porquê de tanta tribulação, o porquê de tanta porta fechada. Mas eu vim liberar uma palavra nessa noite, vim dizer: nada está perdido. É no meio dessa prova, levante a mão, que o céu vai se revelar a você. É no meio desse deserto, é no meio desse cativeiro, que o céu vai se revelar a você. Segure a mão de alguém, me ajude a profetizar. Chacoalha ele, chacoalha ela. Diga: Deus vai revelar o propósito. Diga: descansa, aquieta a tua alma. Diga: Deus vai revelar o propósito. E Deus fala com Ezequiel: Ezequiel, põe-te de pé. Então o Espírito do Senhor veio sobre ele e colocou ele de pé. Aleluia. Ezequiel estava frustrado. Ezequiel estava desanimado, sem saber o que iria acontecer. Mas quando o Senhor vem em uma visão e fala com ele para ele se colocar de pé, aleluia, está escrito que o Espírito do Senhor vem e coloca ele de pé. Porque aquilo que você não pode fazer, o Espírito Santo vem e te coloca de pé. O Espírito Santo vem e te sustenta. Quando você pensa assim: agora acabou, agora a porta fechou, agora não tem mais jeito, o Espírito de Deus, que é o seu consolador, o seu ajudador, ele te fortalece, te sustenta e te coloca de pé. Oh, rebassuri me candará. Diga glória a Deus. Sabe qual que é a palavra do Senhor, Ezequiel? Ezequiel, põe-te de pé e eu falarei contigo. Eis que te envio, olha isso aqui, irmão. Eis que te envio a um povo
a uma nação. Imagina Ezequiel lá, ó, todo feliz. O Senhor vai me enviar às nações. O Senhor vai me levantar. Eu vou pregar para esse povo. Eu vou ficar famoso. O povo vai reconhecer que eu sou homem de Deus. Não. Palavra de Deus a Ezequiel. Eis que te viu a um povo, a uma nação rebelde, a um povo de dura cerviz. Você vai pregar e eles não vão querer dar ouvido. Você vai pregar e eles não vão querer receber a palavra. Você vai ser chamado de falso profeta. Vão olhar para você e vão menosprezar o teu ministério, Ezequiel. Ezequiel, você não vai ser aplaudido, não. Pelo contrário, vão te apunhalar, vão bater em você, vão endurecer o coração. Mas quer eles queiram ou não, vai ter que saber que eu levantei um profeta na Babilônia. Vai ter que saber que eu levantei um profeta. Deus já estava avisando para ele que não seria. Está no texto, Ezequiel capítulo 2. Eis que te envio a uma nação rebelde, a um povo que não vai querer dar ouvido para você, a um povo de dura cerviz. O que é dura cerviz? Vai fechar a cara, vai querer, te matar. Mas vão ter que saber que tu é profeta, que foi eu que te chamei, que foi eu que te escolhi. Sabe quando que vão saber que tu é profeta? Não é quando você levantar a voz e dizer Deus me chamou. Não é quando você levantar a voz e dizer foi Deus que me escolheu. Não é quando você levantar a mão e dizer não toque em mim que eu sou ungido. Sabe quando que vão conhecer que você é profeta? Quando aquilo que o Senhor te ordenar falar se cumprir. Diga glória a Deus. Oi, irmão. Segure a mão de alguém e diga: servo de Deus, profeta do Altíssimo, não precisa se justificar. Diga: é Deus quem fala por você. É Deus quem fala. Oh, meu Deus, eu vou ter que liberar. Eu queria mais um pouquinho de fundo musical aqui. Eu vou ter que liberar isso aqui, irmão. Profeta que é profeta não precisa se justificar, porque quem fala é Deus. Então pare de se sentir menosprezado. Ninguém me enxerga, ninguém me aplaude, ninguém me reconhece. O que importa é você ser reconhecido lá no céu. O que importa é Deus estar olhando para você e está dizendo: meu ungido, meu escolhido, meu separado, menina dos meus olhos, ainda que o mundo te rejeite, você é conhecido lá no céu. Diga glória. Oh, rebassuri me canda labacei. Ezequiel foi o profeta que Deus levantou para juízo. Diga comigo, juízo. Diga comigo, correção. Ezequiel era um profeta de correção, irmão. Mas também ele era um profeta de esperança. Diga comigo, esperança. Porque Deus faz assim com a gente, né? Missionário Miral. Deus corrige porque ama. E quem ama sabe corrigir quando precisa corrigir, mas também sabe amar na hora que precisa amar. Deus é assim, irmão. Deus é assim. Esse dia eu questionei a Deus, eu falei: Senhor, eu quero ser aquele pregador que leva a palavra de vitória. Eu quero ser aquele pregador que leva a palavra de bênção. Eu quero ser aquele pregador que vai pregar e o povo vai pular, vai rodar e vai sair cheio e alegre e feliz. Aí o Senhor me levou lá em Hebreus capítulo 12. Eu corrijo aqueles que eu amo. E quem dá ouvido à correção que vem do Senhor é filho, mas quem não dá ouvido é bastardo. Pergunta para quem está do seu lado: você é filho ou é bastardo? Segure na mão dele, diga: quem é filho, ouve a correção. Diga: quem é filho, aceita a correção. Mas quem é bastardo, fecha a cara e não dá ouvido. Pergunte: quem é você? Diga glória a Deus. Ezequiel, irmãos, era um profeta visionário. Por que um profeta visionário? Porque Deus falava com ele através de visões. Quem já teve sonhos proféticos aqui que o Senhor já falou com você? Levanta a mão para você ter medo não. Olha aí, ó. Todo mundo já recebeu um sonho profético. Mas Ezequiel era diferente, porque Deus falava com ele através de
visões. Deus falava com ele através de visões, de sonhos proféticos. No capítulo 1, ele tem a visão da glória de Deus. No capítulo 37, ele tem a visão do vale de ossos secos. E no capítulo 47, que foi o capítulo que nós lemos aqui, ele está tendo a visão do santuário. Diga comigo, santuário. Ele está tendo a visão do santuário, do templo da casa de Deus. E do templo está fluindo um rio. Então, o Senhor está querendo revelar algo a Ezequiel através dessa visão. Através do capítulo 47. Olha, perceba bem, queridos. Deus está mostrando a Ezequiel um templo, um santuário. E desse templo está fluindo um rio. E agora aparece um homem no texto. E esse homem tem uma vara de medir na mão. Quem está comigo, diga glória a Deus. E a Bíblia diz, irmão Alex, que esse homem pegou Ezequiel, pegou a vara de medir. E aquele rio que vai fluindo para o leste, ele mediu 1000 côvados. Diga comigo, 500 metros. 1000 côvados, 500 metros. Aquele homem que está do lado de Ezequiel, que nós podemos dizer que era um anjo enviado da parte do Senhor, ele mede 500 metros. E diz o texto, no versículo 3 que nós lemos, que as águas deram aonde? Nos tornozelos. Quando aquele homem mede 500 metros, aleluia, a água bateu no tornozelo de Ezequiel. Diga comigo, água nos tornozelos. O Senhor falou comigo e me deu uma revelação desta palavra. Eu falei que iria falar com vocês hoje sobre níveis do Espírito Santo. Níveis da sua caminhada com Deus. E o primeiro nível é água no tornozelo. Água no tornozelo, irmãos, é um nível que fala de começo. Primeiros passos. Quem está com a água no tornozelo ainda está superficial, ainda está no raso. Sabe quem é essa pessoa que está no raso na sua vida espiritual? É aquela pessoa que começou agora na fé, que está dando os seus primeiros passos. É aquela pessoa que teve já um encontro com Deus, que já aceitou Jesus, mas ela ainda vive rasa na presença do Senhor. Uma experiência rasa na presença de Deus. E uma pessoa que é rasa, ela busca a Deus apenas quando precisa. Guarde isso, que você vai identificar qual nível você está nessa noite. A pessoa que está no raso, com as águas nos tornozelos, ela busca a Deus só quando precisa. Ela tem pouca profundidade espiritual. É uma pessoa que não tem constância ainda. Essa semana ela fala que vai ler a Bíblia, vai ler um capítulo por dia. Ela lê o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia já não lê mais. Ela fala assim, essa semana eu vou orar todos os dias. Aí começa na segunda, na terça, na quarta, na quinta, cadê ela na oração? Na sexta, cadê ela na oração? No sábado, cadê? Aí no domingo ela vem para o culto e falou, agora vai. Aí começa segunda, terça, quarta, mas daqui a pouco parou de novo. É uma pessoa que ainda está no raso. Ela ainda tem o controle de tudo. Quem controla a vida dela é ela mesma, irmão. Se ela está no raso, se as águas estão batendo só no tornozelo, ela tem todo o controle. Ela pode, se quiser, ir mais profundo, mas ela também pode voltar para trás e ficar só onde? No templo. Mas perceba comigo, o nível mais raso, aonde que está começando a fluir o rio? Diga comigo, templo. Diga comigo, santuário. Então, se o rio está começando, Mariana, aqui na igreja, no santuário, quer dizer que aqui é o lugar mais raso. É aquela pessoa que só vem para a igreja no domingo, na quinta-feira, mas em casa ela não tem intimidade com Deus. Em casa, ela não tem um relacionamento com o Senhor. Às vezes ela faz até aquela oraçãozinha, meia boca, antes de dormir, ao acordar, mas durante o dia ela esquece que Deus existe, só vai lembrar de Deus na quinta-feira ou no domingo. Essa pessoa ainda está com as águas no tornozelos. E é interessante que tem pessoas que querem viver milagres,
Tem pessoas que querem viver o sobrenatural. Tem pessoas que querem bênção, querem respostas, mas ainda não tem profundidade. Queridos, eu tenho uma palavra para você, levante a mão. Deus não quer apenas molhar os seus pés, Ele quer transformar a sua vida. Deus não quer apenas que você molhe o pé no rio, Ele quer te levar a um nível mais profundo na presença dEle. Diga glória a Deus. Só você que quer ir mais profundo, levante a mão, diga: o raso não me serve mais. Com fé, o raso não me serve mais. Se você está no raso hoje, meu irmão, chegou a hora de você dar mais um passo na sua vida e na sua intimidade com o Espírito Santo de Deus. Diga glória a Deus. Daqui a pouco, aquele homem que está acompanhando Ezequiel mede mais 1.000 côvados, mais 500 metros. Quer dizer que do templo até onde ele está agora, ele já mediu o quê? 500 metros mais 500 metros? 1 quilômetro. E agora as águas estão nos joelhos. Diga comigo, águas nos joelhos. Água nos joelhos, irmãos, é um nível da oração. É quando a pessoa descobre o poder da oração. Água no joelho representa rendição, oração, dependência. É quando a pessoa começa a entender o valor da presença de Deus. É quando a pessoa começa a entender a necessidade da oração. É quando a pessoa entende a importância da intimidade com Deus. Agora ela começa de verdade a ter uma vida espiritual na presença de Deus. Porque agora ela não é crente só de aparência. Agora as águas já bateram nos joelhos. Quer dizer que é uma pessoa que se introduziu na vida de oração. É uma pessoa que começa a orar. É uma pessoa que começa a buscar a presença de Deus. Ela começa a ter um pouco mais de constância. Ela começa a desenvolver agora intimidade com o Senhor. Ela começa a vir em todos os cultos, não perde culto. Começa a orar a Deus em casa. Começa a fazer o seu devocionalzinho ali com Deus. A vida espiritual dela agora, irmãos, para de ser só fachada. Agora ela começa de verdade a experimentar da presença de Deus. Então perceba, água no tornozelo, raso, superficial, vida de aparência. Água no joelho, eu já estou experimentando a oração. Eu já estou aprendendo a ler a palavra todos os dias. Eu já estou aprendendo a ter uma vida devocional com o Senhor. Eu já estou aprendendo a depender da presença de Deus. Agora antes de sair, pastora Wagner, eu oro. Agora antes de dormir, eu tiro um período, ainda que curto, mas eu falo com o Senhor. Agora ao acordar, a primeira coisa que eu faço é falar com Deus. Então a pessoa começou a desenvolver intimidade. Ela começou a entender a importância que é ela se relacionar com Deus. Nesse nível tem choro no altar. Nesse nível tem busca. Nesse nível tem relacionamento. Porque a pessoa entendeu que enquanto ela estiver de joelho dobrado, a vida espiritual dela está de pé. Enquanto ela estiver de joelho dobrado, a casa dela está de pé, a família dela está de pé. É alguém que entendeu o poder da oração. Diga glória a Deus. Queridos, olhe para mim. Se você quer ser um crente de verdade, desenvolver a sua vida espiritual, o básico é você buscar a Deus em oração e é você meditar na palavra dele todos os dias. Todos os dias você não precisa se alimentar. Quem almoçou hoje aqui? Levante a mão. Quem almoçou hoje? Todo mundo almoçou hoje. Todos os dias você não precisa jantar. Quem não jantou ainda vai jantar. Todos os dias você toma o seu café, sim ou não? Porque o seu corpo precisa. Da mesma forma, o seu espírito também precisa ser alimentado. E quantas pessoas que estão anêmicas espiritualmente falando, porque o corpo está bem alimentado, mas o espírito está de dieta. É noite de você tirar a dieta do seu espírito. É noite de cortar a dieta do seu espírito. É noite de você dar mais um passo na sua intimidade com Deus e aprender que vida cristã é oração e palavra todos os dias. Diga glória a Deus. Tem que se alimentar, senão o espírito morre.
Tem que se alimentar, senão você não dá conta da batalha espiritual. Tem que orar, tem que ler a palavra. Diga glória a Deus. Quem não dobra os joelhos, dificilmente permanecerá de pé. Quem não ora, dificilmente permanecerá de pé. Agora, a pessoa que descobre o segredo da oração, irmãos, não tem quem derrube. Ela permanece firme, porque ainda que as lutas venham, ela entende, aleluia, que ainda que seja na última hora, o Senhor vai se levantar com resposta, o Senhor vai responder a oração. Oh glória, água no joelho, é quem aprendeu a depender de Deus. Diga glória a Deus. E talvez você está feliz aí com a água no joelho, diga glória a Deus. Mas eu quero dizer para você que tem mais níveis que o Senhor quer te levar. Aquele homem vem e mede mais 500 metros. E Ezequiel relata que as águas agora não estão mais no tornozelo nem no joelho. As águas agora estão na cintura. As águas agora estão nos lombos. Olhe para mim, queridos. Água na cintura representa força, estabilidade e maturidade. É aquele cristão que começa a amadurecer na presença do Senhor. É aquele cristão que já começa a ter mais raízes, mais profundas na presença de Deus. E água na cintura está totalmente ligado, sabe a quê? Cutuca alguém que está do seu lado, diga serviço. Diga batalha. Quando a Bíblia fala assim, ó, cingir os lombos. O que é cingir os lombos? Segure na mão de alguém. Diga preparar para a batalha. Diga preparar para a guerra. Quando Deus ordena cingir os lombos, quer dizer que vem pancada por aí, quer dizer que vem batalha por aí. E sabe quem é que vence essas batalhas? É quem está no nível da força, é quem está com as águas na cintura, é aquela pessoa que já tem uma maturidade espiritual, é aquela pessoa que já está enraizada na presença de Deus. Ela não sai da igreja por causa de fofoca, ela não sai da igreja por causa de conversinha, ela não abala a sua fé porque alguém não deu a paz do Senhor. É uma pessoa madura espiritualmente que está pronta para aguentar a pancada. Água na cintura. É aquela pessoa, segundo o apóstolo Paulo, que parou de tomar o leite e agora vai para o alimento sólido. É aquela pessoa que está amadurecendo espiritualmente. É aquela pessoa que aguenta o baque, irmãos. Aguenta o baque. Ela suporta a perseguição. Ela suporta a afronta. Ela suporta a conversa com o nome dela. Por quê? Porque ela entende que ela está firmada na rocha, porque ela entende que ela está enraizada no Senhor, porque ela entende que ela é como uma palmeira, a tempestade pode vir, o vento pode balançar, ela até enverga, mas quando a tempestade passa, ela volta e permanece de pé. É crente que já amadureceu espiritualmente. Olha para mim. Eu sei que você ora, lê a Bíblia. De vez em quando faz até um jejum, né? Mas agora está na hora de você subir o nível. Me ajude a pregar, irmãos, que o sono já está batendo. Chacoalha essa pessoa assim, segura na mão dela, chacoalha. Diga, chegou a hora de subir o nível. Chegou a hora de subir o nível. Diga para ela, eu sei que você ora. Eu sei que você jejuma. Diga, mas chegou a hora de amadurecer na fé. Chegou a hora de cingir os lombos e de preparar para a batalha. Chegou a hora de pegar a guerra de alguém, de entrar na peleja. Chegou a hora de lutar pela sua casa, pela sua família, pela libertação dos teus filhos, pela transformação do teu marido. Chegou a hora de entrar na peleja. Cinge os lombos e vai. É o nível da pessoa que amadureceu, que aprendeu a ser constante, que não vive mais de emoção. Ela vem para a igreja sem sentir vontade,
Porque ela não precisa sentir para servir a Deus. Ela já aprendeu isso, irmãs. Ela não vive na emoção. Hoje eu estou triste. Hashtag triste. Hashtag decepcionada. Sabe aquele crente que posta isso aí nos status? Crente que não amadureceu ainda, irmão. Porque o crente maduro não sai contando problema para ninguém. Ele sabe que lá no secreto ele tem intimidade com o seu pai. E o Deus que ouve ele lá em secreto vai honrar ele publicamente. Mas se você, irmão, o crente maduro, ele sai contando problema para todo mundo. Mas o crente espiritual, ele sabe o endereço onde ele encontra Deus. É no quarto, é de porta fechada, é no secreto. Então quer dizer que é o super crente, pastor. Não sofre. Sofre, irmão. Todo mundo sofre. Jesus não prometeu vida fácil para ninguém. Pelo contrário. Quando você aceitou Jesus, você aceitou sabendo o que Jesus disse. Pega a sua cruz. Nega-se a si mesmo. Pega a sua cruz e siga. Você aceitou Jesus sabendo que no mundo teria aflição, mas tem bom ânimo, porque ele já venceu o mundo. Então para com isso de querer sair da igreja porque alguém falou mal. Para com isso de querer desviar porque alguém não te deu a paz do Senhor. Para de ser crente, não, pastor não me nota, ninguém me vê, ninguém está me vendo nessa. Para com isso, amadurece, pelo amor de Deus. Deus quer te levar para um novo nível. Chega. Vamos amadurecer. Cinge os teus lombos. Prepara para a batalha. Deus conta com você como coluna da sua casa. Deus conta com você para impactar a vida de outras pessoas. Chega de querer bênção só para você. Chega de querer buscar só para você. Quem está com os lombos cingidos aprende que se Deus deu é para fazer a obra dele e é para abençoar outras pessoas. Se Deus levantou é para ser coluna e a coluna posicionada, a casa fica de pé. Diga glória a Deus. Água na cintura. Serviço. Tem que trabalhar. Tem que fazer a obra de Deus. Já passou muito tempo sentado. Para. O que Deus te falou? Pastor, eu não sei qual que é o propósito de Deus na minha vida. Então é porque você não passou nem nas águas do joelho. Porque quem passa pela vida de oração sabe certinho o que Deus tem para a sua vida. Ainda que você não tenha detalhes, mas você tem a direção e você vai seguindo mesmo sem ver, porque você não precisa ver para obedecer, porque você anda pelos olhos da fé. Quem está com a água na cintura entende que chegou a hora de servir, chegou a hora de trabalhar, chegou a hora de exercer o ministério, chegou a hora de ganhar família para Jesus, chegou a hora de evangelizar os vizinhos, chegou a hora de fazer a diferença. Diga glória a Deus. Quem está preparado para subir para esse nível aí de águas nas cinturas? Quem está preparado para as águas na cintura? Teve gente que não teve coragem de levantar a mão. Aleluia. Deus está levantando crentes firmes e maduros na presença dEle. Olhe para mim. Crente firmado na rocha. Crente maduro espiritualmente. Crente constante na presença de Deus. Esse negócio de servir a Deus um dia sim, outro não. Esse negócio de vir para a igreja uma semana sim, 10 semanas não. Para com isso, irmão. Deus está te levando a um novo nível. Olhe para mim. Novos níveis exigem um nível maior de renúncia também. Tem pessoas que querem mais de Deus, mas que não querem dar nada para Deus. Não querem renunciar a nada. Entenda que para você sair das águas nos tornozelos para a água no joelho, é um nível de renúncia. Você vai ter que aprender a separar um tempo todo dia para Deus, orar um pouquinho todo dia, ler a palavra todo dia. Mas quando você sai do joelho para a cintura, para cingir os lombos, a renúncia é maior. Você vai ter que renunciar às suas vontades, às suas emoções. Vai ter que renunciar, aleluia, a meninice. Para amadurecer na presença de Deus, exige um nível maior. Vai ter que aguentar pedrada. Vai ter que ser aquele crente, irmão, firme na rocha.
Vai ter que ser aquele crente mais espiritual, preparado para a batalha, pronto para fazer a obra de Deus. Agora ainda existe um último nível, aleluia. E o último nível que Ezequiel traz para nós, quem está comigo, diga aleluia, é as águas profundas. Diga comigo, águas profundas. Já vou encerrar. Irmãos, esse nível aqui é o nível do sobrenatural. Diga comigo, nível do sobrenatural. Mais forte, nível do sobrenatural. Pergunta por quê? Porque agora Ezequiel perde o controle. Quando o anjo vem e mede mais 500 metros, ele diz que ele não consegue mais pisar o pé no chão. Agora é o rio que leva ele. Agora ele não tem mais o controle. Agora o controle saiu das mãos de Ezequiel e foi para a mão de Deus. Porque quem está nas águas profundas entendeu que não dá mais para tocar o chão, não dá mais para depender da própria força, não dá mais para viver pela lógica humana. Por quê? Porque agora quem controla tudo é o Espírito Santo de Deus. Agora, irmã Lucina, esse nível aqui é para aquela pessoa que vive totalmente na dependência do Espírito Santo. É o nível, queridos, da entrega total, da dependência completa, da vida guiada pelo Espírito Santo. Porque quem está nadando não controla a direção sozinha. Quem está nadando tem que confiar. Quem está nadando precisa se mover conforme a correnteza. Cadê quem sabe nadar aí? Eu não sei nadar. Eu, se me jogar no rio, misericórdia. Mas quem sabe nadar entende que se ele nadar contra a correnteza, ele morre, afunda. Mas se ele vai de acordo com a correnteza, se ele vai de acordo com a correnteza, é aquela pessoa que anda guiada pelo Espírito Santo de Deus. Esse, queridos, águas, aleluia, profundas, é o lugar do sobrenatural de Deus. E tem muita gente que tem vontade de acessar esse lugar, essas águas profundas, o lugar do sobrenatural. Muita gente quer, mas poucos querem entregar o controle na mão de Deus. Poucos. Sabe por que muita gente não acessou esse nível ainda? Porque hoje ele ora e entrega na mão de Deus. Daqui a meia hora ele vai lá e toma da mão de Deus. Não, Senhor, deixa que eu faça do meu jeito. Hoje ele levanta a hora e fala assim, Senhor, me direciona. Quando a direção vem, ele diz, é coisa da minha cabeça. Hoje ele ora e diz, Senhor, conduz a minha família, conduz o meu casamento. Aí o Espírito Santo vai lá e ensina. Na hora que o inimigo trabalha lá no meio do casamento, ele é o primeiro a se levantar. Porque ao ponto que ele entrega na mão de Deus, ele também tira. E quando você está nas águas profundas, irmão, a sua vida é totalmente guiada e direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Quando você está nas águas profundas, é o nível que você começa a acessar o sobrenatural. Eu quero dizer algo para você. Quem está com o nível lá no joelho, que aprendeu a orar e a ler a Bíblia, essa pessoa já vai receber alguns dons da parte de Deus. Essa pessoa já vai ser batizada com o Espírito Santo. Mas quando a pessoa está na água profunda, irmão, é outro nível, é sobrenatural. Aí os dons vêm mais fortes, as revelações são profundas, a intimidade com o Senhor é grande. Agora, se for o propósito de Deus, ele vai orar e o cadeirante vai levantar. Agora, o Senhor vai revelar o oculto, o profundo, o escondido, se a pessoa tiver a palavra de conhecimento. Agora, no nível sobrenatural, é o nível onde a pessoa vai começar a viver milagres na presença de Deus. Irmãos, a gente olha assim, parece tão longe, né? Parece tão longe. Talvez você está pensando, eu nunca vou chegar nesse nível. Mas deixa eu dizer para você algo. O desejo de Deus é que todos cheguem nesse nível.
de ser totalmente guiado por Ele, de ser totalmente dependente da presença dEle. Esse nível é para as pessoas que aprenderam que a presença de Deus não se negocia. É para as pessoas que entenderam que se não orar todos os dias cai, que se não meditar na palavra todos os dias cai, que se não jejuar semanalmente a carne fala mais alto. O nível do sobrenatural é para aquelas pessoas que estão dispostas a acessar a glória de Deus. Sabe de uma coisa? Quando a pessoa chega, irmã Deise, no nível na cintura, ela quer ser usada, ela quer ver milagre acontecer, ela quer que o Senhor use ela quer extrair muito de Deus. Mas quando a pessoa chega nas águas profundas, irmãos, ela não está nem aí para milagre, ela não está nem aí para benefício, ela só quer a presença de Deus. Nesse nível é aquela pessoa que vem para o culto esperando, irmão, receber nada. Ela não quer chave, ela não quer carro, ela só quer a presença. Ela só quer se entregar, ela só quer adorar em espírito e em verdade. Ela não vem para a igreja por causa que precisa da libertação do marido ou da salvação do filho. Ela não vem para a igreja querendo chave, ela não vem para a igreja porque está esperando uma bênção, não. Ela vem para a igreja porque ela quer entregar o seu culto para o abençoador. Ela quer se entregar de corpo, alma e espírito. É aquela pessoa que não busca a Deus por aquilo que Ele tem a oferecer, mas que busca a Deus por aquilo que Ele é. É aquela pessoa, irmãos, que não está nem aí para anjo. Sabe o que o Moisés falou para Deus? Quando Deus falou: Moisés, não vou mais com vocês, vou enviar o anjo com vocês. Moisés falou: se o Senhor não for, eu não vou. Eu não quero o anjo, eu quero a presença do Senhor. Eu não quero anjo, eu quero a tua presença. Eu não quero bênção, eu quero a tua presença. Eu não quero casa, eu não quero carro, eu quero a tua presença. É claro que como consequência vai vir tudo e do melhor. Consequência. Mas daqueles que buscam na intenção certa. Esse nível é o nível do sobrenatural. É o nível que o Senhor controla tudo na sua vida. Fique de pé comigo, eu quero orar com você. Aleluia. Entenda uma coisa. Eu falei no início que o rio saía de onde? De onde? Cadê? Eu ouvi baixinho. Quem? De onde que o rio saía? Do templo. Alguém ouviu a palavra, oh glória. Pelo menos uma pessoa recebeu a palavra hoje. O rio saía do templo, do santuário, da casa de Deus. Não espere viver o sobrenatural nessa terra. Não espere que o sobrenatural venha do homem. O sobrenatural vem da presença de Deus. Quanto mais perto da presença de Deus você está, mais profundas as águas ficam. Mais profundas as águas ficam. E eu quero perguntar nessa noite, depois que nós estudamos esses 4 níveis, qual nível você está? Tornozelo, joelho, cintura, ou você já está nas águas profundas? Ou você já está nas águas profundas? Eu preciso confessar à igreja, eu não cheguei ainda nesse nível. Estou entrando nesse nível. Porque até esses dias meu pensamento era, nossa, na minha conversão, no meu primeiro amor, eu orava demais. Eu subi o monte todos os dias. Até esses dias meu pensamento era, nossa, mas meu início na fé, uau, como eu jejuava. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Resolveu parar agora? Vai parar por aí? O que você viveu lá não foi nem o começo daquilo que eu quero te revelar.
O que você viveu no início da caminhada não é nem o começo do lugar que eu tenho para você chegar. Então não importa o que você já viveu na presença de Deus lá atrás, o importante é quem você vai se tornar a partir de hoje. O culto vai terminar daqui a 10 minutos. Amanhã, qual vai ser o seu posicionamento? Vai continuar no raso? Ou vai devagarzinho, com a ajuda do Espírito Santo, chegando a níveis mais profundos? Ore comigo nesta noite, feche os seus olhos. Pode subir o fundo musical agora, eu quero ouvir a igreja orando. Talvez você se identificou com algum nível aqui hoje. E se você tem desejo de ir, de dar um passo a mais na presença do Senhor, de subir mais um nível na presença de Deus, esse é o momento de você orar ao Espírito Santo. Esse é o momento de você pedir ao Espírito Santo. Mais fundo musical, para a igreja ficar à vontade para orar. Isso. Agora você pode abrir a boca. Agora você pode pedir: Espírito Santo, me leva a um nível mais profundo. Espírito Santo, eu estou com as águas no tornozelo, mas eu quero